Você só usa curva ABC para fazer controle de estoque. Cuidado, ela pode falhar. O programa de hoje é sobre curva ABC. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Tá no ar mais uma edição do Ed Farmácia. Eu sou Viviane Massi, jornalista especializada em mercado farma, e hoje nós vamos conversar sobre curva ABC. Será que a curva ABC é sempre a melhor opção para fazer a gestão do seu estoque? Mas antes, inscreva-se, ative as notificações e siga também o perfil da Ascoferj no Spotify. Eu já fiz vários programas aqui no Ed Farmácia sobre gestão de estoque. Alguns citam a importância da curva ABC. Mas será que ela é sempre infalível? Será que ela pode ser aplicada em todas as situações? Hoje a gente vai ter aqui no programa uma visão um pouco diferente sobre o tema curva ABC. Eu converso com o Fernando Ferreira, fundador da comunidade Retail Jedi, a maior comunidade de varejistas independentes do ramo farmacêutico aqui no Brasil. Fernando, seja muito bem-vindo, um prazer enorme ter você aqui no Ed Farmácia. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, né, de falar desse mito que é a curva ABC, mostrar as curvas uma visão diferente sobre uma coisa que a gente costuma nem questionar tanto. Não questiona mesmo, Fernando, porque eu já entrevistei muitas pessoas aqui no canal sobre gestão de estoque e sempre que vinha à tona, né, o tema curva ABC, ela sempre foi muito valorizada, sempre apontada como uma metodologia infalível. Não, usa a curva ABC que vai funcionar a gestão do seu estoque. E aí o Fernando conversou comigo nos bastidores, eu assisti uma palestra do Fernando sobre isso, ele mencionou a curva ABC assim, ó, usa, mas usa com cautela, e aí eu quis trazer o Fernando aqui para nossa audiência. Mas antes de você dar a sua opinião, Fernando, sobre a curva ABC, se funciona ou não funciona, em que situações ela deve ser usada, eu acho que a gente pode só começar o programa introduzindo o que é a curva ABC, dando conceito rapidamente do que é a curva ABC e por que ela é tão utilizada no varejo farmacêutico. Ok, a curva ABC, ela tem mais de 100 anos. Ela foi usada, ela é uma continuação de um conceito chamado Lei de Pareto, onde você pega 20% dos produtos que mais representam de venda e trata ele, categoriza ele. É um método de análise de estoque que ele é muito simples e ele faz muito sentido quando você tem um número limitado de SKUs. Então, a curva ABC, ela foi criada há mais de 100 anos atrás, numa época que não tinha computadores, numa época que não tinha inteligência artificial, onde era muito mais difícil você fazer controle de inventário. E ela tem o seu valor num universo limitado. Esse método ele foi amplamente utilizado pelos RPs do Brasil inteiro. Então, toda vez que você está num sistema que você vai parametrizar o sistema, você já nasce com a curva ABC. E aí, por ser muito simples, as pessoas entendem que ela é a solução completa para a gestão de estoque, quando, na verdade, ela tem as limitações justamente por isso. Aquilo que parece ser a maior qualidade da curva ABC acaba sendo também a sua maior limitação. Mas aí, para a gente entender um pouquinho mais, né? Você mencionou a lei de Pareto, que é a lei 20/80. A curva ABC diz o seguinte, que 20, me ajuda a construir esse Vamos raciocínio, lá. Isso já é outro mito. 20% dos produtos mais vendidos estão na curva A e B, e os Ótimo. 80% na curva C e D. É isso ou eu falei alguma Ótima, besteira aqui? ótima colocação. Você já começou levantando qual que é um dos primeiros problemas da curva ABC, é justamente o parâmetro, ok? Não existe uma forma canônica de dizer quantos por cento da minha venda eu vou chamar de curva A. Vou começar aqui falando justamente disso. Primeiro, tem algumas definições que temos que dar. Eu vou usar a curva ABC sobre faturamento ou eu vou usar a curva ABC sobre unidade? Ok? Começa aí a Ok. confusão. Quando você usa sobre faturamento, o que que você faz? Você pega a venda acumulada de todos os itens que você tem, coloca do ranking do maior para o menor e você vai fazendo um corte. Geralmente você pega 20% da venda acumulada, você chama de curva A, ok? Mas isso não está escrito em lugar nenhum, não tem nenhuma literatura técnica que diga que tem que ser 20%, ok?
Aí você caminha ali, até 50% seria curva B e o restante curva C. Isso é empírico. Cada varejista coloca o parâmetro que quer. E aí já começa o primeiro problema, né? Quanto é que eu vou colocar? Eu vou usar 5, 10, 15 e cada parâmetro que eu uso tem implicações no meu volume de estoque. Bem, agora que eu defini, vamos imaginar aqui num cenário hipotético que 20% dos meus produtos mais vendidos sejam curva A, ok? E aí eu vou definir quantos dias de estoque eu vou ter dessa curva. Mas espera um pouquinho, tem um problema aí. Por que é 20%? Porque eu decidi que vai ser 20% de uma forma totalmente arbitrária. Não tem clareza sobre isso, ok? Um outro problema, e aí já estou entrando na próxima fase, assim, aproveitando a tua pergunta, assim, implicações da Cuba BC que ninguém fala. Quando você imagina que nós dois aqui, Viviane, nós temos uma farmácia diferente no mesmo bairro, nós somos amigos, nós trocamos informação. Aí você me pergunta, Fernando, quanto que você mantém de estoque da curva A? Eu vou responder para ti 10 dias, 15 dias, 20 dias, mas eu estou parametrizando a minha curva A em 20% dos meus produtos mais vendidos, enquanto você parametrizou em 30%. A gente vai falar de curva A, mas a gente não sabe se o parâmetro está igual. Então, isso já começa em conversas informais de dono de drogaria, eu diria para você, primeira coisa, pergunta como está parametrizado, né? E eu posso continuar aqui, ou você quer fazer uma pergunta a respeito? Porque aí já ia discorrer Não, não. outros vieses aí da curva ABC. Um outro Não, viés, pode seguir. Depois eu vou te perguntar em que situações essa curva ABC ela pode ser bem empregada. Agora a claro, gente está falando sobre os problemas que a curva ABC pode trazer para a gestão de estoque. quando a curva ABC surgiu, ela não foi pensada para um varejo que tem uma quantidade tão grande de SKUs como é o varejo farma e o varejo alimentar, enfim. Quanto mais SKUs você tem, a curva ABC fica menos eficiente. Vou dar um exemplo. Uma farmácia independente está falando aí de 3.000, 4.000 SKUs. Então, imagina que eu pegue a venda de todos esses SKUs num período de 30 dias, coloque numa ranking do maior para o menor e comece a fazer corte, dizendo, olha, X% é curva A, X% é curva B, X% é curva C. Naturalmente, pela própria natureza do negócio farma, eu vou ter produtos que vão ser sempre campeões de venda e produtos que, embora muito importantes, vão ser sempre curva C. Vou dar um exemplo raso aqui, mas que vai explicar bem. É impossível que, quando eu colocar para o ranking de venda, eu não tenha um Ozempic como um glifádio como curva A, pela venda. Mas ele não pode ser, eu não posso tratar o Band-Aid, um cotonete, como não sendo um produto importante porque ele é curva C. Quando eu coloco todo mundo dentro de 6 mil produtos e classifico dessa forma, eu vou estar naturalmente classificando errado produtos importantes, mas que são muito relevantes para o negócio. Né? A gente tende assim, não deixa faltar curva A, o curva C só quando tiver. Não. Eu preciso ter uma árvore mercadológica que classifique de forma correta os produtos e aí eu poderia usar a curva ABC dentro dessa árvore mercadológica. Eu vou ser mais prático ainda. Então, vamos imaginar que eu separe a minha farmácia, assim, o que é farma do que não é farma. Agora, se eu fizer a curva ABC só dentro do que é farma, ainda não é o adequado. O adequado é dentro de farma, o que que é genérico, o que que é, não, o que que é RX. Bem, agora que eu separei o que é genérico, o que que é antibiótico, o que que é anticoncepcional, eu tenho que ter clareza de que a curva ABC vai fazer mais sentido quando você estiver dentro dessas camadas de classificação. Então, um exemplo clássico que eu falo no Brasil existem 46 tipos de nimesulida de 100 com 12. São 46 tipos de apresentações. Faz sentido eu fazer uma curva ABC dentro desse grupo, separando por similar, referência e produto de marca. Aí, para cada uma dessas, eu poderia falar de uma curva ABC. Eu jamais poderia falar de curva ABC quando eu falo farma, com tudo isso dentro. Ok? Por quê? Você não, você está dizendo o seguinte: não dá para falar de curva ABC misturando todos os medicamentos. Nunca. Então você está dizendo que a curva ABC pode ser mais eficaz quando ela é aplicada em grupos e subgrupos. É Exato. isso. E Exato. não quando pega todos os SKUs, joga tudo lá e aí você coloca a curva ABC em cima do mix geral. Você está Exato. sugerindo separar em grupos e subgrupos porque assim funciona melhor. É isso. Exato. Você vai otimizar o uso da curva ABC dessa forma, e detalhe, mesmo assim ela tem limitações. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que dentro da área de conveniência, uma farmácia tem bastante conveniência hoje,
eu estou vendendo um determinado produto que numa época do ano ele é curva A. Ovo de Páscoa, eventualmente a tua loja vende esse produto, né? Ok? Eu vou ter um período do ano que esse produto vai ser curva A, mas logo depois ele vai deixar de ser. E como é que eu trato isso no tempo? Nenhum produto ele é A para sempre, B para sempre ou C para sempre. Ele flutua. Sempre que eu falo de curva ABC, Viviane, eu estou falando de uma foto, nunca de um filme. E quando você gerencia o teu estoque baseado numa foto, tu vai ter problemas. Vou ser mais específico. Quando você gerencia o teu estoque com curva ABC, tu tem o seguinte pensamento, o viés cognitivo que é, todos os produtos curva A eu não posso deixar faltar. Eu preciso ser mais barato no produto curva A. Eu tenho que ter mais cuidado com o curva A. E eu deixo os outros B e C como sendo, tudo bem, se faltar o C, eu tenho o A. Uma farmácia, ela precisa ter um mix completo, ela não pode ser só curvar. Quando eu trabalhei com uma outra empresa que tinha 130 lojas, nós cometemos um erro muito grave. A gente falou assim, faz um corte, tudo que é curva C a gente vai descontinuar. E eu acabei descontinuando muitos produtos importantes. E aí eu faço sempre uma brincadeira com isso. É uma analogia que diz o seguinte, se Deus chegasse para Noé e dissesse assim, Noé, tu vai colocar na arca só os animais, mas tu vai classificar por tamanho na curva ABC. Essa arca talvez só tivesse animais como elefante, hipopótamo, não ia ter beija-flor, não ia ter camundongo, não ia ter, enfim, não ia ter diversidade que tem. A curva ABC, ela cria uma barreira que se você quiser gerenciar só os produtos curva A, tu vai ter o Pareto, que são 20% dos produtos que representam muito da venda, mas tu não vai ter a diversidade. E gerenciar uma farmácia é um desafio de gerenciar um mix gigante. Não tem como tu classificar esse mix gigante só de três formas, A, B e C. Inclusive, tem programa aqui no canal, o link já está aparecendo aqui para você, que fala justamente, foi uma conversa que eu tive com o Ivan Angel da Close-Up, que fala justamente sobre a diversidade mix. Frequentemente eu cito esse programa do Ivan, porque ele diz justamente isso, né? Quanto mais diversificado, não maior, porque eu não estou falando em quantidade, eu estou falando em diversidade, né? Quanto mais diversificado for o mix de uma farmácia, maior é o faturamento dela. Porque se. Eu vou colocar um exemplo aqui, só para testar o meu entendimento, Fernando, que tá? Estou me colocando à prova aqui. Se eu sou consumidora, chego numa farmácia com uma prescrição médica e o primeiro medicamento da minha prescrição para essa farmácia está na curva C, e ela não tem esse medicamento, provavelmente eu vou embora sem levar os outros 3 da minha prescrição, porque isso já está comprovado. Se tem ruptura em prescrição, geralmente o cliente, o consumidor, não leva nada daquela prescrição. Ele vai buscar em outra farmácia porque ele quer comprar tudo de uma vez. E se esse medicamento que eu procuro, primeiro da lista, estiver na curva C, e tiver com ruptura, eu vou embora e não levo os outros que provavelmente estão na curva A. Tá correto o meu raciocínio? Correto. E muitas vezes o medicamento de prescrição ele é erroneamente classificado como curva C. E olha que a curva C ela vira uma espécie de entidade ali, sei lá, oculta dentro da farmácia que vai classificando os produtos e dizendo quem deve prosperar e quem não deve. Muitas vezes você tem um produto, esse produto tem algum tipo de campanha que acontece na loja e ele é alçado a curvar de uma forma artificial. Ele não é um curvar genuíno. E o que o Ivan fala, eu concordo 110% com ele, acho que o Ivan é das pessoas que vem para o varejo com a matemática que o varejo precisa, né? Ele traz as correlações, R quadrado, e eu acho que isso é importante, é que uma farmácia, mix, gente, não quer dizer quantidade só de produto, mas eu preciso ter quantidade do produto correto. Uma farmácia precisa cuidar de cólica, dor de cabeça, febre. Eu não posso só cuidar de febre. Eu tenho que ter todo o arcabouço de doenças, vamos dizer assim, que eu vou tratar daquela comunidade. É isso que é o mix correto. Então, eu posso ter muitos SKUs, como eu citei no caso da Nimesulida, que são mais do mesmo. E aí eu tenho outra analogia para tratar isso. Quando eu olho para a floresta amazônica, eu vou ter, numa área de 1 quilômetro quadrado, uma infinidade de diversidade de árvores muito maior do que se eu olhar para uma floresta de eucalipto. Quando eu chego numa prateleira de uma farmácia que eu olho para ela e vejo ela lotada, ela tem que ter diversidade, ela tem que ter vários sintomas, várias comorbidades. Não pode tratar uma só. E, de novo, a curva ABC, ela sabota esse mix, uma vez que você acaba não olhando para que produtos eu poderia estar vendendo mais. E aí, Viviane, pegando uma deixa do que você falou, quando um produto entra em ruptura, o cálculo de curva ABC continua acontecendo. E um produto em ruptura que ontem era curva A, amanhã vira curva B, e depois vira curva C, não porque ele deixou de ser relevante para o mercado, simplesmente porque ele tem uma ruptura.
E, de novo, eu não posso, é assim, não existe soluções simples para problemas complexos. Gerenciar um estoque de uma loja, de uma farmácia, por mais que tenham 3 mil, 4 mil SKUs, a gente sabe que grande gente trabalha com 12 mil, eu já trabalhei com lojas com 19 mil SKUs, é muito SKU para uma fórmula tão simples, ok? Ela tem o seu valor, ela tem a sua aplicação, mas ela não pode ser usada como se fosse a única forma para ser, porque ela não é. E eu digo mais, muito de quem está vendo aqui esse programa, olhem para dentro de casa e vocês têm excesso e falta provocados porque você tem essa metodologia como única que está sendo usada para poder gerenciar seu estoque. E isso é uma coisa que acontece de forma tão comum no mercado que a gente nem chega a questionar as implicações que a curva BC tem para isso. E outra coisa, a gente usa a curva BC para tudo, para precificar, para comprar, para definir quantos dias fica no estoque. Quando, na verdade, ela deveria, a curva BC, quando foi criada, ela foi criada com um único objetivo. Eu quero fazer uma foto do meu estoque e eu quero saber qual é a qualidade do meu estoque naquele momento. Vamos trazer isso de forma prática, Viviane. O Fernando tem uma loja e ele quer vender essa loja para a Viviane. E a Viviane pergunta qual é o teu estoque, como é que está o teu estoque? Aí eu vou fazer uma foto do meu estoque e vou dizer, olha, no meu estoque hoje eu tenho 20%, eu tenho mais produtos curva A. E a Viviane vai entender, ok, então o teu estoque são de produtos que vendem. Isso faz todo sentido na foto. Mas o dia a dia, os produtos vão mudando de curva A para curva B, curva C, eles são apenas um parâmetro, eles não são o cockpit da tua loja. Você falou uma coisa importante rapidamente, que é a questão da sazonalidade, né? Então, por exemplo, geralmente no inverno você tem produtos, Profissionais, alguns produtos produtos sazonais. Então você tem possivelmente no inverno alguns produtos que estão na curva C. Com a chegada do verão, esses produtos tendem a ir para a curva A, porque o movimento do consumidor é de busca por aquele produto. Então, se eu tenho uma farmácia e olho para aquela curva BC como um filme, o que não deveria fazer, mas olho e digo o seguinte, bom, eu estou em julho, esses produtos aqui estão na curva BC, eles são da curva BC para sempre, na minha cabeça, por exemplo, né? Numa interpretação equivocada. E aí o consumidor começa a demandar aquele produto e eu não vou ter, porque eu não preparei o meu estoque para o período de alta daquele produto. E eu começo a perder venda, porque eu deixo de vender, porque o consumidor está comprando muito mais em outra farmácia e não na minha, porque na minha, aquele produto de sazonalidade é permanentemente curva C. Fiz também uma leitura correta da questão da sazonalidade? Os mais atentos, eles nem usam a curva BC para poder gerenciar isso. Eles sabem assim, ano passado eu vendi muito soro fisiológico, eu vou comprar xarope porque eu vendi no... Tu percebe que nesse momento ele desliga a curva BC e faz uma compra baseada na lembrança dele. E se ele usar a curva BC nesse momento, vai acontecer uma coisa pior ainda. Os produtos que são curva C vão começar a virar curva A, ele vai começar a comprar curva A quando a sazonalidade já ter passado. Entende? E pode acontecer uma outra coisa, que é o excesso do Hum. produto quando ele já não tem. De novo, a curva ABC é uma foto, ela não é um filme. Ela serve para você dizer quanto vale o meu estoque em determinado momento da minha jornada. Mas ele não pode ser usado como parâmetro para você comprar. Vou dar outro exemplo, que vai envolver um pouquinho de matemática. Eu vou prometer ser bastante sucinto aqui para não me aprofundar na questão de como é que é feito o cálculo. Mas todo mundo que está vendo aqui, a gente, nessa hora, deve imaginar na sua loja a venda de Nelsoro. Nelsoro é um produto campeão de venda. É um produto que tem uma frequência de venda muito grande. Esse produto é fácil você calcular a média. Se você não vender o Nelsoro todo dia na tua loja, provavelmente você está com ruptura desse produto, mas se tiver, ele vai vender. Então, produtos que têm uma frequência de venda muito grande, é fácil você calcular a média de dias que você tem que ter esse produto. Esses produtos até casam com curva ABC por conta dessa característica, eles têm uma frequência grande de venda. Mas tem uma série de produtos que eles não têm essa frequência de venda e são muito importantes para o negócio. Eu vou dar um exemplo aqui, um Champix da vida. O Champix é um produto que vende com uma a cada 3 meses. Algumas lojas vendem uma a cada 15 dias. Como é que eu vou usar um cálculo de média para calcular um produto que ele tem uma média por mês a menos de um? Eu tenho que usar outros algoritmos para fazer isso. Vou dar um exemplo do que seria um caso desse. Eu tenho que imaginar esse produto, quando é que, dentro desses 90 dias que ele vende, qual é em média, qual é o intervalo de dias que ele vende? Ah, ele vende mais entre o oitavo, entre o 80º dia e o 90º dia. É aqui que eu tenho que comprar. Para isso, a curva ABC ela não serve para absolutamente nada.
para muitos produtos que não têm uma frequência de compra muito clara, não há que se falar de curva ABC. Absolutamente. Se você usar isso, o que que você vai ter? Você vai ter um excesso do produto que você vai carregar ele no tempo. E assim, Viviane, o que que eu vejo com espanto, tá? A maior despesa, vamos dizer assim, de uma farmácia, entre aspas, né, é o estoque. Eu vou falar despesa entre aspas aqui, né? Uma farmácia tem estoque porque ela não tem a capacidade de prever o que que ela vai vender no próximo mês. Se ela tivesse capacidade de prever 100% que teria, ela teria só os itens que faz sentido ela ter, né? Mas como ela não tem, ela tem que ter uma gordurinha para poder caminhar nisso. E quando você usa a curva ABC para fazer essa previsão de venda, você carrega muito peso. E esse excesso vai ser vencido, vai ser avariado no tempo. Se eu diria que, por que que as grandes redes conseguem dar um salto de produtividade? É porque elas têm algoritmos de reposição que são muito mais poderosos do que simplesmente a curva ABC. E aí, uma provocação que eu faço, né? Esses algoritmos não são questões caras de investimento, ok? Se você pega, tem Tá, literatura para então quando você fala nos algoritmos, você já está inclusive seguindo aqui para o meu roteiro, só para eu não me perder, que eu não tenho farmácia, eu não sou dona de farmácia, eu tento acompanhar aqui, mas eu tenho as minhas limitações. Você já está falando sobre as alternativas à curva ABC, certo? E quando Exato. você fala de algoritmos, você está falando de outros sistemas, outras ferramentas, outros aplicativos, outros softwares que as farmácias podem usar, é isso? Olha só, para ficar bem claro, antes de qualquer software, né? O software vai trabalhar com uma metodologia de repor isso, né? Vou dar um exemplo que você pode fazer aí com o seu software mesmo, sem tirar a curva ABC, só tendo esse despertar aqui. Vamos pensar. Todo software permite que você coloque mínimo e máximo no produto, ok? Eu não preciso comprar curva A para tantos dias. Os produtos mais caros, que você sabe que tem uma demanda complicada, tira ele da curva BC e diz, olha, esse aqui vou fazer um estoque mínimo de dois, quando eu vender um, eu compro outro, ok? Mínimo e máximo, já é uma alternativa para a curva BC, ok? Quando você perceber isso, você pode parametrizar no seu próprio sistema para que você tire isso daquela reposição automática com curva BC, ok? Uma outra situação que eu gosto muito, pena que aqui o espaço não vai permitir mostrar a matemática por trás, chama-se média F. A média F, ela tem uma média móvel do passado e tenta prever quanto vai vender para o futuro. Ela acerta em 70% das vezes. Então, imagina você comprar uma mercadoria e em 70% das vezes você acertar exatamente como é. Outra dica que eu dou, que não tem absolutamente nada a ver com o sistema, que qualquer um pode mudar, é tenha uma agenda de compra clara. Se você tem hoje no Brasil, o Brasil tem uma das melhores distribuições de medicamentos do mundo. A gente costuma reclamar ali, mas comparado com outros segmentos, como pet shop, como loja de conveniência, você faz um pedido aqui no interior do Amazonas e em dias está lá. E aí, nos grandes centros você faz o pedido de manhã, à tarde está lá. Então, se eu tenho uma agenda de compras que ela funciona como um reloginho, comprando de pedidos menores, quantidades menores, eu consigo acertar melhor isso e aí eu não tenho tanto excesso. Quando eu faço a compra usando o Cubo ABC para prever demanda, é como se eu fosse aquela analogia daquela jiboia que engole um boi. E ela passa muito tempo com o produto dentro para poder digerir, né? Eu acabo tendo, vou encher minha loja de Neosaldina porque nunca, Neosaldina não quebra. E aí tu tem um custo de oportunidade que tu não considera, né? A alternativa para a curva ABC, eu diria que é assim. Aí tem uma coisa também que é uma provocação, tá, Viviane? Eu acho que tem muito dos RPs no Brasil para ajudar nisso, tá? Muita gente tem a curva ABC e não usa, e usa uma coisa terrível que é o famigerado falteiro. Quando falta, eu compro, que é terrível isso aí. A gente tem, infelizmente, muitos varejistas usando isso, né? A curva ABC é uma evolução do falteiro, e eu estou dizendo para vocês o seguinte: olha, não é a curva ABC, é uma outra coisa, é uma agenda de compras com mínimo e máximo muito claramente calibrado, uma boa árvore mercadológica, e dizendo para você o seguinte: tem coisas mais inteligentes para você usar. Eu digo que a provocação que eu faço aqui é o seguinte: é quando você tem um problema dentro da tua operação que tu nem identifica que é, né? Aquilo que tu acha, enquanto tu está perguntando como é que é a curva A, é 15, 20, tu faz por unidade, vai por valor, é preço de custo, eu falei, calma, dá um passo para trás, olha a tua agenda de compras, separa os produtos que tu realmente precisa colocar na curva ABC e quais não. Eu diria que o varejo brasileiro tem como dar um salto de produtividade se ele tiver uma assertividade melhor no momento de compra. E a gente costuma colocar culpa nisso, porque é falta da indústria, é porque o concorrente está vendo compra barato, e na verdade ele só tem uma gestão melhor daquele que é o maior ativo de uma farmácia, que é o estoque.
Ufa, gente, meu Deus! Assim, olha, a gente não tem, infelizmente, a gente já gravou aqui 25 minutos, Fernando, eu preciso encerrar o programa, é um assunto complexo, quem sabe você volta numa outra oportunidade para a gente falar um pouco mais, amadurecer um pouco mais esse tema, porque realmente é um tema complexo. Olha, você que tem farmácia, é desafiador. Coloca aqui para mim nos comentários o que você achou desse conteúdo, você concorda com o Fernando? Olha a minha provocação, se concorda, coloca aí nos comentários. Se não concorda, explique por que não concorda. Se tem dúvida, manda sua pergunta, que eu tenho certeza que o Fernando vai interagir contigo no vídeo e vai responder. Muito obrigada, Fernando, pela sua participação. Hoje Tico e Teco aqui ficaram bem assim, nervosos. Parabéns aí pelo programa. Acho que é importante a gente fazer as provocações, a gente que está nesse mercado há um pouco mais de tempo, levantar alguns pontos para discutir, né? Acho que o legal do nosso encontro aqui é que você começa a olhar para aquilo que de repente está ali como um grande parceiro de negócio, como, peraí, será que o parâmetro está correto? Será que não tem vida inteligente pós-curva ABC? Eu garanto que tem. Eu garanto para você que quando você Sim, descobrir isso, você sim. vai perguntar por que que eu demorei tanto. Sim, sim, o nosso objetivo aqui não é te entregar uma verdade absoluta, não, e dizer que é o certo, até porque você, como, né, o seu negócio, você conhece melhor do que ninguém. A gente está aqui só levantando possibilidades para fazer você refletir, né, colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Muito obrigada pela sua companhia, deixe o seu like, encaminhe nos seus grupos de contato, isso é muito importante. Eu te vejo no próximo Ed Farmácia, até lá, tchau, tchau.